Hello and welcome back! Na aula de hoje nós vamos falar sobre how old and numbers. How old, que também faz parte daquela família de palavras que são os WH words para fazer perguntas. Porém, nós já vimos o how. Lembra que o how significava como? A gente perguntou how are you? Como está você? Agora nós acrescentamos aqui o old na frente dele. Nós vamos simbolizar com este bolinho aqui. Porque o how old eu quero saber a idade de alguém. A gente usa para perguntar idade, quantos anos a pessoa tem. Porém, cuidado. Em inglês a gente não vai perguntar quantos anos você tem, porque ter, o verbo ter, significa que você possui aquilo. E a gente não vai perguntar quantos anos você tem, porque você não tem anos. Então fica assim, ó, como se fosse mais ou menos uma tradução. Quanto velho, como velho é você? Ok? Como velho é você? Eu sou 12 anos velho, eu sou 30 anos velho, eu sou 50 anos velho. Não dá para traduzir muito bem o how old. Então memorize que o how old é usado para perguntar idade. A gente pergunta usando how old, o verbo to be, how old are you? E a gente responde também usando o verbo to be. I am 25 years old. Ou seja, eu sou 25 anos velho. Essa seria uma tradução ao pé da letra. Que significa a gente está ali respondendo a idade, eu tenho 25 anos de idade. Tudo bem? Tranquilo? Para falar de idade, a gente vai precisar falar de numbers, de números. Então vamos ver os números agora. Repeat, please. 0, 1, 2, 3. Pronúncia do TH. Tem um H aqui, ó. Então não é tree. Tree é árvore. Para virar número 3, eu preciso colocar a língua no meio do dente para falar. Three. Dá aquela sopradinha. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Cuidado para não puxar muito o T aqui, ele é mudo. 8. 9, 10, 10. 11, 12, 12. 13, 13. Tem TH, põe a língua no meio do dente. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 20. Pronúncia americana, 20. Pronúncia britânica, 20. 30, tem TH aqui no 30 também, tá? 30, 30. 40, 50, 60, 70, 80. Agora eu posso puxar aqui no final, porque tem um Y. Então eu posso falar T. 80, 90 e o último, 100. Qual é a dica de pronúncia aqui? Dos 13 aos 19 é a turminha teen, né? Quem que são os teens? Os teens são os adolescentes, literalmente, ok? Teen significa adolescente. Então, todo mundo aqui é teen. Quando tem o teen no final, a gente vai pronunciar ele mais forte do que a primeira sílaba. Então, ao invés de falar 13, eu vou falar 13, ok? Então, não fala 14, fala 14. 15, no, 15. 16. Tudo bem? Deu para entender a diferença da pronúncia? E agora a turminha aqui. Vamos pegar os que tem a pronúncia parecida. Do 30 ao 90. Aqui nos adolescentes a gente pronuncia o tim mais forte. Aqui não. Aqui agora a gente pronuncia a primeira sílaba mais forte. Então, ao invés de falar 30, não, eu falo 30, 30, 40,
Então, pensa dessa forma aqui, ó. Começa lá em cima e desce a ênfase. 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aqui é o contrário, né? Começa pequenininho e sobe lá no tim. A ênfase vai subindo. Tudo bem? Agora, algumas outras dicas de pronúncia. Quando nós temos, por exemplo, o número 5, 5, essa letra I, ela é pronunciada como I, I. Porém, no 15 e no 50, essa letra I é pronunciada como I, F, F. 15, 50. 5, 15, 50. O que acontece é que muitas vezes os alunos falam 5 aqui, depois 5 aqui. Então, cuidado, porque o número 5, ele tem essa pequena peculiaridade, essa pequena diferença na pronúncia. 5, 5, 5. O que mais? O número 8, o 18 e o 80, eles têm uma pronúncia parecidas também. Para diferenciar o 8, a gente vai falar o temudo, 8, 8. O 18, a ênfase no tim, 18, 18. E o 80, o T não é mudo mais. Então, ele é parecido com o 8, só que agora eu falo ti no final. 80. Então, 8 normal, 8. 80, 80. 8, 80. 8, 80. É bem parecido, então cuidado com a pronúncia aqui. Porque quando a gente tá na escola, quando a gente é pequeno, a gente aprende a falar os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois que a gente cresce, a gente vai lá falar 8 e a pessoa pensa que é 80. Então, cuidado, não é 8. Aqui é 8. Quase não existe esse T. E aqui tem o I no final. 80. 80. Tranquilo? Então, mas se tiverem mais alguma dúvida, pode me mandar sobre a pronúncia. Vamos falar sobre o 100. O 100 a gente fala como se fosse uma centena. Uma centena. Então, a palavra hundred significa centena. 100. O H tem som, a gente vai pronunciar como se fosse isso aqui, ó. 100. Se forem, então, e se fossem 200, duas centenas, 200. E assim vai seguindo. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aqui vai chegar no 1000. Né? Depois dos 900 vem o 1000, que é o 1000. Eu vou escrever aqui para vocês, mas não precisam se preocupar com ele por enquanto, com o 1000, porque a gente vai usar o 1000 mais para frente, tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai aprender essa parte aqui. Então, é isto aqui dos numbers. Vamos seguir em frente. Faça a frase de acordo com as imagens, usando o how old. A gente vai perguntar a idade de alguém agora. Então, lembra que essa figurinha aqui é o how old, essa pessoa aqui é o you, porque eles estão se olhando, e o verbo to be, que vai ser conjugado junto com you, é o are. How old are you? How old are you? Qual a sua idade? Você vai responder usando o verbo to be. I am 19 years old. E o que significa esse years old aqui no final da frase? Significa que eu tenho 19 anos de idade. Ou, se você for traduzir ao pé da letra, que não vai dar certo, eu sou 19 anos velho, ok? Então, pode sempre responder com 19 years old no final, years old, mas se eu falar somente I am 19 e parar aqui, também tá certo. A gente vai praticar a forma longa para vocês memorizarem o years old. Mais uma frase. Ela agora, então, she, o verbo to be que vai com a she é o is. How old is she? Quantos anos ela tem? She is 27 years old. She is 27 years old. Então, agora você já entendeu o que fazer. Faça os exercícios do livro e depois vai lá para os slides para conferir, ok?
And that's it, guys. Thank you very much and see you next class. Bye bye.